Olá, amigos, bom dia, que a paz do nosso Deus seja convosco. Bem-vindos a mais uma lição, um estudo da lição da Escola Sabatina, preparação para o tempo do fim. Hoje, domingo, 15 de abril, a nossa lição tem como tema a estrutura do Apocalipse. E a lição inicia nos dando um seguinte comentário. Diz assim: entre as muitas coisas que o livro de Daniel e Apocalipse têm em comum, são as duas divisões básicas. A primeira, a história, e a segunda, a escatologia, que é os eventos do tempo do fim. Ambos os conceitos são intimamente ligados nesses livros. Podemos considerar os eventos históricos como precursores ou exemplos, mesmo em menor escala, de grandes acontecimentos globais nos últimos dias. Ou seja, ao estudarmos o que aconteceu no Antigo Testamento, podemos ter uma ideia do que acontecerá em nossos dias e no futuro. Esse princípio, no entanto, não se limita apenas aos livros de Daniel e Apocalipse. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 11. O que esse texto pode nos trazer como exemplos para ser aplicado nos nossos dias, né, no tempo do fim. E os princípios que eles nos trazem. Né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 11, diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponha o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre a quem o fim dos séculos tem chegado. Amém? Olha aqui o que foi escrito. No último versículo ele dá assim uma compreensão maior, né? Que tudo isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto, a história do povo de Deus, vinha servir para nós nos últimos dias como exemplo, né, para que nós não cometamos o mesmo erro que eles cometeram e também possamos acertar, agir da forma correta, assim como algumas vezes, né, eles agiram. Conforme nós descobrimos na semana passada, né, algumas histórias sobre o livro de Daniel, eles refletem uma parte, algo que aconteceu nos seus dias e outras que aconteceriam nos eventos finais. Era a parte histórica e a parte escatológica, né? Ao estudar a parte histórica, nós temos assim um deslumbre do que o que vai acontecer com o povo de Deus, o que o povo de Deus enfrentará nos últimos dias, só que em escala maior, né, mais ampla. Independentemente da nossa imediata situação, temos a certeza da liberdade final. Então, assim como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel, eles quando vieram a aprovação e eles passaram pela aprovação, e ali eles, ao passar pela aprovação, eles receberam a recompensa, né? O Daniel, por exemplo, foi posto como o maior entre os prefeitos da província ali, né? Era um escravo que se tornou
uma autoridade naquele reino. E assim como ele foi fiel a Deus e Deus honrou e ele pôde alcançar uma bênção maior, um cargo, né, uma recompensa por ser fiel a Deus, também nós temos essa certeza de que ao sermos fiéis a Deus, nesses últimos dias principalmente, né, nós sabemos que a nossa recompensa ela virá, né, que Deus irá nos recompensar, irá nos dar o nosso galardão. Embora existam algumas exceções, a parte histórica do Apocalipse abrange os capítulos 1 a 11. Os capítulos 13 a 22 tratam do tempo do fim. Mas o capítulo 12, em que ele se encaixa? Encaixa-se na parte histórica ou encaixa-se no tempo do fim? Eu não vou ler aqui o capítulo 12 completo, porque é muito extenso, mas se você quiser ler em casa, pode ler para melhor compreensão. Vou ler aqui alguns versículos. Por exemplo, capítulo 12, versículo 1 de Apocalipse, diz o seguinte: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida como a lua, vestida como o sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 5, vamos pular para o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, né, falando da mulher, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Vamos voltar para o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorasse o filho quando nascesse. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Vamos pular aqui para o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos pular para o versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que o deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Vamos pular lá para o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E vamos pular lá para o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Então, como eu falei anteriormente, o livro de Apocalipse, né, tirando algumas exceções, entre o capítulo 1 e o capítulo 11 é a parte histórica, e entre o capítulo 13 e o capítulo 22 é a parte escatológica, né, que é sobre o tempo do fim. E o capítulo 12 ele se encaixa em qual parte? Na parte histórica ou na parte escatológica? E se encaixa nas duas partes. Nós vemos aqui a parte histórica falando sobre a batalha do céu, quando Satanás foi expulso do céu. Fala também a perseguição de Satanás a Cristo, né, quando bebê ainda. Fala da perseguição de Satanás contra o povo de Deus, né, que ele foi pelejar com o restante da sua descendência, né, que agora nos últimos dias principalmente, que é o povo na qual Satanás está mais irado, na qual ele persegue aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Então, irmãos, que eu e você possamos ser esse povo,
ser fiéis a Deus, fiéis aos mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, essa é a lição de hoje. Convido você a estudar amanhã, a assistir mais um vídeo sobre a lição da Escola Sabatina, preparação para o tempo do fim. Compartilhe esse vídeo, divulgue a mensagem do Evangelho, a palavra da salvação. Amém? Que o Senhor abençoe em nome de Jesus.